Olá, sejam bem-vindos ao programa Às 2 da tarde. Eu sou a Julia Ares e hoje a gente tem uma entrevista muito bacana e muito séria. A gente vai falar hoje sobre a Lei Maria da Penha, que completou 14 anos neste mês de agosto. E aí a gente vai tratar desse assunto importantíssimo com o delegado Júlio Feitosa. Daqui a pouquinho no programa Às 2 da tarde você não pode perder. Muito bem, sejam bem-vindos ao programa Às 2 da tarde, nesse sábado. Gente, na primeira semana de agosto, no dia 7 de agosto, nós comemoramos 14 anos da existência da Lei Maria da Penha, a lei que defende nós, mulheres, e as mulheres vítimas de violência doméstica. Para falar desse assunto bem delicado, tão sério e ao mesmo tempo triste, né? Por ser nossa realidade, a gente traz aqui hoje o delegado, o Júlio Feitosa, da Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Florianópolis. Seja bem-vindo, delegado. Obrigado. É um prazer de poder estar aqui e de poder representar as autoridades policiais aqui do estado. O delegado que estava me contando que são 4 delegados na capital. Eu fiz primeiro contato com o Gustavo Kramer, ele não pôde vir, aí ele mandou você no lugar. São 4 delegados, é isso? Isso, são 4 delegados lá. Tem bastante ocorrência, então? Tem. É a maior delegacia, na realidade, do estado. Tem mais servidores, inclusive. E não é à toa, é uma das delegacias que, infelizmente ou felizmente, possui muitos procedimentos policiais lá. E nós tratamos desse assunto que é tão delicado. Delegado, o senhor pode nos contar um pouquinho da história da Lei Maria da Penha? Quando foi criada? Por qual motivo ela foi criada, por favor? A Lei Maria da Penha, ela possui esse nome, que Maria da Penha foi uma vítima de violência doméstica. Ela teve 2 tentativas de assassinato contra ela, que foi o seu companheiro. E uma delas, ela foi alvejada com tiros, o qual ela deixou tetraplégica. E um outro momento ele tentou eletrocutá-la e afogá-la. E as ações penais simplesmente elas demoraram muito. E apesar de todos os esforços, então a Maria da Penha, junto com outros organismos de proteção à mulher, ingressaram com uma ação judicial contra o Brasil na Organização dos Estados Americanos, e no qual o Brasil foi condenado porque efetivamente, naquela época, não tinha uma legislação, nenhuma rede de proteção às mulheres. E além do Brasil ser condenado internacionalmente de pagar indenizações e coisas desse tipo, também foi altamente recomendado que ela mudasse a sua legislação em relação a isso. Então, junto com essa condenação e o movimento que já existia de proteção às mulheres mais efetivo, foi criada então a Lei 11.340, que em 2006, então ela veio à tona e hoje ela é conhecida como a Lei Maria da Penha, em homenagem a infelizmente, essa vítima de violência doméstica. Há pouco tempo, né, delegado? 2006, né? É muito pouco tempo essa lei existe, Lei Maria da Penha. É bem pouco tempo. E por conta da própria legislação que não tratava em relação a essas coisas assim, muitos empecilhos existiam. E teve que vir a Lei Maria da Penha, e junto com o movimento da própria jurisprudência, em fazendo interpretações, entendendo o espírito da lei e a necessidade de uma... Eu ia falar, olha gente, a necessidade, né? É muito grave isso. De uma necessidade de ser efetivo para diminuir esse tipo de ocorrências, ou então fazer justiça em relação a as vítimas de agressões de toda espécie, que hoje a gente tem já existem números que indicam que há uma diminuição das agressões. O que tem aumentado são as revelações dessas agressões. Antigamente elas não aconteciam com tanta frequência como acontecem hoje, justamente porque a mulher ela ficava desamparada. Hoje, com essa lei, felizmente ou infelizmente, ainda há muito que melhorar, é verdade, mas
As mulheres, a gente tem uma esperança, dá pra gente imaginar daqui a algumas gerações em que a gente não vai estar discutindo mais em relação a esse tipo de problema. Que assim seja, né? A Lei Maria da Penha ela também vem sofrendo alterações, né? Como o senhor falou. E a mais recente foi com o presidente Bolsonaro, né? Foi no ano de 2017, se eu não me engano. Teve uma alteração, não teve? Com o governo Bolsonaro houveram 3 alterações. Em 2019 foram 2, nesse ano recentemente... 2019, não 2017. 2019 foram 2 e em 2020 teve uma outra também. As de 2019 foram voltadas mais para a área civil. Alterações do tipo, o divórcio ficou um pouco mais simples o divórcio litigioso. Ficou um pouco mais simples porque ela pode ser resolvido na própria vara de violência doméstica. Não mais tem que sair daquela situação e ir para a vara da família, por exemplo. Em casos de agressão, né? Nos casos em que há um processo criminal envolvendo violência doméstica, em que a mulher ela deseja se divorciar e o divórcio vai ser litigioso. Neste caso, já dá andamento na própria vara de violência doméstica. Não precisa ir para a vara da família, por exemplo. Algumas poucas coisas que em relação a bens é que vai para lá. Mas dessa parte dela se ver livre, vamos dizer assim, do agressor, de não ter nenhum tipo de relacionamento com ele, se resolve lá. A desse ano criou algumas obrigações ao agressor, como por exemplo ele passar por terapia também. Muitas vezes não é interessante, nem a mulher deseja isso, de que o relacionamento dela acabe. Teve um motivo porque eles começaram o seu relacionamento, no meio do caminho alguém se perdeu, começaram as agressões e ela deseja então que o agressor ele passe por uma terapia psicológica e coisas desse tipo. Que ele seja obrigado a fazer e talvez salvar o relacionamento. É desejo da mulher. Sim, Se isso for, ele tem a obrigação disso acontecer. Entendi. Porque também é muito cultural, né? Na minha família tem casos de que o homem batia na mulher e achava que isso era normal. E isso foi passando para os filhos e assim em diante, né? A mulher ia aceitando de que o marido podia mandar, era o dono da vida dela, e o filho homem achava que quando ele casasse também ia fazer a mesma coisa que o pai dele fazia em casa. Então, muito disso é cultural, infelizmente. Então, às vezes o homem também, ele não entende que ele não... Claro que ninguém tem o direito de bater em ninguém, né? Ninguém pode bater em ninguém. Mas às vezes ele não entende isso, porque já veio passado da geração, né? Veio passado do pai, do avô, do pai. Então, muitos homens, eles podem ter a oportunidade de melhorarem aí, né? Num caso desse. Claro, né, que ninguém precisa bater em ninguém, como eu disse, né, para chegar nesse ponto. Mas aí, como o senhor falou, né, é uma chance, a pedido da mulher, né, desejo dela, de poder, de repente, ajudar ele também a evoluir como ser humano e como homem, não é? Sim, é por isso que a gente tem que entender que as mudanças legislativas, elas acontecem, a sua esmagadora maioria não é por vontade do congressista. É justamente por movimentos da própria sociedade, em que se dá ideias, em que são feitas essas transformações. Então, não foi o Bolsonaro quem criou isso, ou não foi o Congresso quem criou isso. Estudos mostraram que isso seria efetivo, e foi por isso que então virou lei. Então, agora, em 2020, os homens, uma das coisas que ele é obrigado a fazer é passar por isso, se o juiz assim determinar. Se ele descumprir com aquilo, existem outras formas do juiz ajudá-lo, vamos dizer assim, porque também a não poder fazer isso, a poder realmente a fazer com que ele passe por esse tipo de terapia. Porque ele vai pagar pelos seus erros, provavelmente, mas também ele vai ter uma oportunidade de se tornar um ser humano melhor, que eu acho que é muito justo. Isso é justiça, né? Pune e dá a oportunidade de mostrar o que é certo, o que é errado, para que não se repita isso, né? Aí o homem vai lá, paga a pena dele, depois ele vai se envolver num outro relacionamento, acontece a mesma coisa. Temos históricos, né? Eu que trabalho na imprensa, trabalho em rádio, então todo dia, infelizmente, a gente sempre, todo dia não, mas toda semana a gente tem, infelizmente, uma notícia triste, uma agressão contra a mulher,
um feminicídio. Aí veio a histórico do homem, que ele já agrediu a namorada 3 anos atrás, a ex-namorada. Aí agora ele começou a se relacionar com a pessoa, em pouco tempo ele foi lá, agrediu essa pessoa, até tirou a vida dela. Então ele tem todo um histórico, né? Ele precisa ser tratado para evoluir como ser humano, né? É isso mesmo, a pena ela não serve só para fazer a pessoa pagar ou então para devolver o sofrimento que ele tenha causado ou o mal que ele tenha causado à sociedade ou uma determinada pessoa. A pena ela tem a ideia também de ressocializar essa pessoa. Até porque nós não temos pena de morte, não tem como extirpar aquela pessoa do convívio na sociedade. E isso é muito comum, isso que você falou. Acontece muitas vezes, nós pegamos os boletins de ocorrência e eu olho aquele agressor e aquele nome não me é estranho e quando eu vou olhar já passaram os inquéritos na minha mão em que aquele mesmo indivíduo está respondendo perante a justiça e com investigações em cima dele de agressões a pessoas diferentes do que aquela. Então ele saiu de um relacionamento abusivo, ele começou um outro, e aí ele começou a abusar também nesse relacionamento, começou a cometer violência. E de novo, outro inquérito policial investigando aquilo ali, e ele se torna como se fosse, infelizmente, um cliente da delegacia. E delegado, quando que a mulher ela pode pedir a medida protetiva? A mulher ela pode pedir a medida protetiva no momento em que ela sente que os direitos dela estão sendo violados num relacionamento familiar e doméstico. Esse relacionamento familiar e doméstico, ele não necessariamente precisa ser o seu marido ou o seu companheiro. O namorado já pode ser, o seu ex-companheiro, ele também responde por isso. A medida protetiva são medidas de afastamento, de alguma forma, do convívio social e mesmo físico, em termos de espaçamento entre a vítima e o agressor, em que o juiz determina, então, que cautelarmente, que ele não se aproxime dela sob pena de cometer um crime específico de descumprimento de medida protetiva, que a lei, felizmente neste caso, se fosse uma lei comum não teria esse tipo de proteção, mas a Lei Maria da Penha ela concede uma força coercitiva para o Poder Judiciário, para as autoridades, de fazer valer aquilo ali, porque é um dos casos de prisão preventiva e a pessoa vai presa mesmo. Entendi. Muito bem, a gente está falando sobre a Lei Maria da Penha, que completa nesse mês de agosto seus 14 anos de existência. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para continuar esse bate-papo muito importante com o delegado, o Júlio Feitosa, da 5ª Delegacia de Polícia, a DPCAM da Grande Floripa. Espera aí. Localizado em Campinas, São José, o Andréa Mendonça Estúdio de Beleza realiza vários serviços como estética capilar, sobrancelhas, maquiagem e manicure. Ligue 3372-2364 e agende seu horário. Entre bilhões de pessoas no mundo, não existe um olhar igual ao seu. Ele é único. Por isso, o Spa das Sobrancelhas tem uma técnica exclusiva para criar o design de sobrancelhas perfeito para você. Spa das Sobrancelhas. Pode confiar de olhos fechados. Estamos de volta com o programa às 2 da tarde e hoje a gente continua o nosso bate-papo aqui com o delegado Júlio Feitosa, da 6ª Delegacia de Polícia, Proteção, Idoso, Criança, Adolescente, de Florianópolis, da nossa capital, né, delegado? Falei certo agora, falei errado, antes eu falei 5ª, né?
É a Foi? sexta. Não, é a sexta. Faz parte, gente, é tanto número, então faz parte. A gente acaba se atrapalhando de vez em quando, né? Isso acontece. O importante é corrigir, assim como a gente estava falando antes, né? É importante de penalizar o agressor contra a mulher e ao mesmo tempo corrigir ele, né? Então tá aí, né? Para que ele possa voltar como um indivíduo decente para a sociedade, né? Como a gente conversou, né? E não mais agredir as mulheres, entender que agressão contra a mulher, qualquer tipo, é errado, né? Delegado, seguindo aqui que a gente estava falando sobre a medida protetiva antes, né? O senhor falou quando a mulher pode ou não pode pedir a medida protetiva. Demora muito tempo, a partir do momento que ela vai e fala assim, olha, estou me sentindo acuada, com medo, apresenta suas provas, e ela chega na delegacia e faz o seu boletim de ocorrência. Quanto tempo que se demora todo esse desdobramento aí até ela receber a medida protetiva e se sentir segura? Na Grande Florianópolis isso tem sido, ela é muito rápida, é muito rápida. A mulher, ela sai com, ela na realidade, ela faz o boletim de ocorrência, mesmo que ela não tenha todos os documentos ou provas ou testemunhas, ela chega na delegacia, ela faz o boletim de ocorrência dela, ou ela faz de maneira virtual, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a delegacia virtual, e ela chega na delegacia e pede, então, pede para que a autoridade policial represente por ela. E aí nós passamos um formulário para que ela diga quais são as medidas que ela deseja. Às vezes ela quer que a pessoa não tenha contato com ela de jeito nenhum, ou que não se aproxime dela, ou coisas desse tipo. E nós representamos ao juiz. Em poucas horas, nós estamos falando de dias, em poucas horas o juiz já analisa, já dá a sua decisão e hoje, pelos meios virtuais, tanto ela quanto o agressor eles são intimados dessa decisão. Isso acontece não raras vezes no mesmo dia que ela faz o boletim de ocorrência. Então não demora tempos, assim, porque há 2 anos atrás eu conheci uma pessoa que ela foi, né, pedir a sua medida protetiva e demorou o processo dela bastante tempo. Mas isso foi há 2 anos atrás. É por conta dessas mudanças que a gente falou nas leis agora que isso aconteceu ou essa pessoa deu o azar de repente ter demorado para entrar em contato com ela? Eu não posso dizer por que isso aconteceu há 2 anos atrás. O que eu sinto e que nós vemos é que isso é uma coisa que ela tem que ser rápida e tanto o Poder Judiciário, quanto o Ministério Público, quanto a Polícia, nós fazemos na maior velocidade possível e não acontece de demorar. A medida liminar ela é concedida muito rapidamente. Se a mulher sofrer esse tipo se ela se sentir amedrontada e quiser uma medida protetiva, por exemplo, em finais de semana, em feriados, ela vai na central de polícia, lá é representado por ela e mesmo no final de semana o Poder Judiciário está lá. O juiz competente, ele tem dado as decisões dele no mesmo dia e as intimações correm inclusive nos finais de semana, nos feriados e isso não demora. Não passa, não vi ainda um caso que tenha demorado mais do que 2 dias. O normal é no mesmo dia a pessoa já sair com a sua decisão, já intimada e o agressor também intimado da decisão. E a partir daquele momento, da intimação do agressor já está valendo. Se ele se ele descumprir com qualquer determinação judicial, ele comete um crime que ele é passível, inclusive, de ser preso preventivamente. Entendi. É garantindo a segurança, né, da mulher que está se sentindo ameaçada. E o que o senhor acha que falta aí para diminuir as agressões domésticas? É uma lei mais rígida? Falta de conhecimento da mulher para se defender? Falta, de repente, de uma campanha na sociedade? Mais campanhas, né, que já estão sendo feitas algumas, para que as pessoas possam entender que não tem o direito, a mulher não é propriedade do homem, que a mulher tem que entender isso também, né, se posicionar. E o próprio marido entender que ela é casada com ele, mas ele não é dono dela. Então, o que o senhor acha que falta? O senhor trabalhando nessa área, acha que falta para poder melhorar esse problema na nossa sociedade? A gente tem que entender que o problema da violência, ela pega vários setores, né? É necessário que o poder público ele olhe com um pouquinho mais de carinho para essa situação e que o poder público ele invista mais em delegacias,
em toda a rede de proteção à mulher, à criança, para poder a mulher se sentir amparada e ela confiar no poder público de que o problema dela vai ser resolvido. Muitas vezes a mulher ela não é por falta de conhecimento que ela não vai procurar ajuda do poder público, é porque ela não confia no poder público. Então o poder público precisa melhorar nessa parte de investimento. Nós sabemos, os recursos são escassos, são os gestores públicos que têm que tentar fazer a mágica de o que fazer com um orçamento mais apertado para poder investir. Essa é uma realidade. Por outro lado, nós precisamos também ser ensinados um pouquinho mais em casa. Como você mesmo falou, é uma questão cultural de, muitas vezes, o agressor ele é desse jeito porque ele foi criado dessa forma. Então, nós precisamos melhorar um pouco mais essa parte cultural. É na escola, é em casa, é voltar ao velho ensinamento de que os meninos não devem bater nas meninas, né? Homem que é homem não bate em mulher. Nós temos que voltar a essa cultura. Nós temos que dar um pouco mais de informações para as mulheres. E, por favor, se você sofre algum tipo de violência dentro da sua casa, confie no poder público. Eu sou policial há 15 anos. Fui um policial ostensivo, agora estou na Polícia Civil. Eu nunca vi policiais tão dedicados para poder fazer um pouco mais. Nós gostaríamos de fazer mais. Às vezes são as nossas limitações que não deixam nós fazermos mais. Mas, por favor, vocês podem confiar. Os policiais que estão nas delegacias das mulheres, eles são policiais que eles são dedicados. Eles estão lá, eles recebem um salário deles, eles são servidores, eles têm o dever de poder servir, mas estão lá também porque desejam fazer uma diferença na sociedade em relação a isso. Uma missão, né? Uma missão de vida também, não é? Isso. Além de você ser, né, uma pessoa que tem o seu trabalho, mas quando você vê o seu trabalho como uma missão de vida, parece que tudo se torna mais gostoso, mais divertido, né? E você faz seu trabalho com mais amor, né? Então, nesse caso, é um caso muito delicado. Aí as mulheres vão lá pedir ajuda, elas também precisam ser bem tratadas, né? Porque senão você já vem de um ambiente onde você é maltratada e você vai pedir socorro e onde você é maltratada, aí não dá, né, delegado? Tem que ter toda uma delicadeza para se falar, eu acredito, né? Eu penso que acredito que seja assim e que, né, deveria ser sempre assim. Mas eu queria também perguntar para o senhor, como é que funciona a partir do momento que a mulher ela recebe a medida protetiva, enfim, mas muitas mulheres têm que voltar para suas casas e conviver com seus agressores. É triste isso. Elas têm algum amparo, alguma proteção, elas têm alguma segurança de que elas possam ficar nas suas casas ou, de repente, até ir para uma casa de apoio para que elas possam lá, pelo menos, garantir as suas vidas enquanto ou o agressor, às vezes, seja localizado ou seja preso, enfim, o que tem que ser feito? As medidas protetivas de urgência, uma delas, inclusive, é o afastamento do agressor do lar. Então, ela não precisa conviver com o agressor dentro de casa. Se ele se tem cometido violência contra a mulher, um dos pedidos dessa medida protetiva é justamente pedir o afastamento dele. Então, se a mulher quiser, ela na delegacia, já de pronto, não precisa de ordem judicial nem de nada. Nós podemos ir lá, dar o apoio para ela, para poder retirar os pertences dela e nós levamos para casas de apoio. Em Florianópolis, eu não sei aqui em São José, mas também Florianópolis temos, eu não sei exatamente quantas casas de apoio, mas eu sei porque minha mãe já fez trabalho voluntário nas casas de apoio e é bem bacana, e elas têm essa casa de apoio. Nós temos casas de apoio em Florianópolis, a prefeitura ela disponibiliza também locais alugados, inclusive, para poder ficar com essas mulheres, com a sua prole. O afastamento do lar, os juízes eles olham com um pouco mais de carinho em relação a essa situação, mas é possível também. Então, ela necessitando, inclusive, de apoio policial, quando ele for intimado, é possível de ser pedido isso. A própria Polícia Militar ela tem um programa que, junto como órgão de segurança pública,
eles ficam sabendo quem são as pessoas naquele bairro, por exemplo, que tem medida protetiva. Eles passam na casa das vítimas e vê como é que a situação está acontecendo. Elas ligando para o 190, uma guarnição da Polícia Militar rapidamente chega no local. Então, enfim, é claro que, infelizmente, a polícia não pode estar em todos os locais na velocidade que seria o ideal de segundos. Mas se tem todo um esforço para que isso aconteça. E, delegado, como que a gente pode fazer uma denúncia, né? Às vezes a gente pode denunciar um agressor, né? É uma mulher que sofre, não tem coragem de pedir ajuda. E também a pessoa que sofre algum tipo de agressão, como que ela pode fazer? Além de ir presencial na delegacia, tem telefones também, né? Tem. Ela pode ligar para o 190, que vai ser a Polícia Militar. Ela tem 181. Existe a possibilidade de ela fazer o boletim virtualmente, que é na delegacia virtual. No próprio site da Polícia Civil, tem lá um link da delegacia virtual, em que ela pode fazer o boletim por lá e ela vai dar a narrativa que ela quiser. Nós estamos implementando um sistema de WhatsApp, que fica um pouco mais rápido também, inclusive para ela poder mandar documentos, áudios e que comprovem um pouco mais, que já dão mais elementos para que a gente possa agir também um pouco mais rápido, para que não fique demorando muito. Então, nós estamos implementando, daqui a um tempo nós vamos estar divulgando um pouquinho mais a respeito desse sistema também. Enfim, todas as delegacias físicas, ela pode fazer isso, não só na sexta, na DPCAM, mas ela pode ir nas delegacias de Polícia Civil da área delas e isso vai chegar para nós. Delegado, muito obrigada por ter vindo no nosso programa, tirar todas as nossas dúvidas, né? O programa às 14h, a Laís, que não pode estar aqui presente devido ao Covid-19, né? Por conta da aglomeração, a gente sempre luta pelo direito das mulheres, fazer o nosso trabalho, que é trazer informação, né? Buscar informação e trazer para que mais mulheres possam se sentir seguras, vivendo suas vidas e fazendo o que elas gostam de fazer, né? Tendo as suas vidas de uma maneira saudável, sem se sentir agredidas de alguma forma e com medo, né? Mas, delegado, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente um conselho, uma orientação para todas as mulheres que nos assistem, muitas que sofrem algum tipo de violência, que já estão, de certa forma, até acostumadas a sofrer, com medo de sair de seus lares, com medo de tentar dar um passo à frente, mas ficam sofrendo caladas. O senhor poderia deixar para a gente um conselho, uma orientação, uma dica? Posso sim. Entendam que os direitos constitucionais que vocês possuem são os mesmos dos homens. Ninguém tem o direito de agredir uma mulher, não importa pelo que ela fez. Ninguém tem o direito de ameaçá-las. Isso tudo porque são os mesmos direitos constitucionais. Em nada a mulher é acima do homem, nem o homem é acima da mulher, em termos de direitos e deveres. Todos nós temos direitos e deveres. Então, se você sente que de alguma forma está passando por violência, não se cale. Procure ajuda. Nós vamos estar prontos para poder ajudar. Todas as delegacias da mulher do Estado contam com psicólogos policiais. Acho que é o único estado que tem psicólogos policiais nos seus quadros, justamente para poder atender vítimas de violência doméstica. É o único. Acho, não conheço outro estado que tenha isso. Já rodei o Brasil inteiro, não conheço nenhum estado. Então nós temos isso, nós procuramos de todas as formas, somos limitados, podemos melhorar mais, mas nós estamos aqui para poder ajudá-la e não ter que passar esse tipo de violência. Para daqui a algum tempo, seus filhos não tenham que passar pelo mesmo tipo de violência que vocês passaram. Ou os filhos de vocês não cometam a violência que vocês, com outras mulheres, daquilo que vocês têm passado, infelizmente. Delegado Júlio Feitosa, muito obrigada novamente pela sua presença. E, gente, é isso que ele falou, né? Para quem sofre algum tipo de violência doméstica, por favor, não se cale. Tem todo apoio. Para você que agride as mulheres, você não pode fazer isso. Você sabe que você não pode fazer isso. Então, para encerrar o nosso programa, fica aí nossa dica, né?
E desejamos um bom final de semana a todos. Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel, evite aglomerações para que a gente possa logo andar livremente por aí, porque o vírus não está deixando de andar livre não, né? difícil. Já está tirando aquele direito que a gente tem na Constituição, que é andar livre, né? Não podemos mais. Gente, um beijo, bom final de semana e até o próximo sábado.